deixou a mulher do uso natural ao contrário da natureza e deixou o homem o uso natural da mulher, ok? No texto do homem foi bem claro, da mulher não foi. Da mulher ele está falando do físico, antinatural. Do físico ele está falando de naturalidade, de costume. Ficou claro isso para vocês? Continuar aqui, ó. Quando a gente entra no texto que está falando da parte que deixou o homem o uso natural da mulher, da sua mulher, vamos lembrar que o cara que é casado, que o Jonathan era casado com a Érica não conseguiu engravidar com o Luciano. Aí quem foi lá manter a relação com ele? O Jonathan. O Jonathan deixou o uso natural da sua mulher. Ele deixou o uso natural da sua mulher, porque o Jonathan não é gay nesse contexto. Ele não era homossexual e foi lá ter uma relação com o Kadesh, o sacerdote da deusa Isis, para poder engravidar a Érica. Presta atenção aqui. Por que a gente tem plena certeza que ele está falando não só de deixou o uso natural de costume, mas ele ainda fala que não era da vontade do Jonathan fazer aquilo. Porque ele usa essa palavra aqui, ó, ergotsumai, que quer dizer praticar. Só que quando ele vai escrever o ergotsumai, dizendo que ele praticou uma relação fora, ele põe um prefixo na frente que é o ket. Então fica ket ergotsumai, que quer dizer que era com dificuldade. Era contra a vontade dele. Mas ele tinha que engravidar a Érica. Quem que acabou com essa lei? Me fala que eu vou dar. Você imagina como é que foi difícil. Era contra a vontade dele. Era com dificuldade. Mesmo porque não tinha um negocinho que a gente conhece hoje, que tem duas siglas do nome, né? Duas letrinhas, que estão lá no final do alfabeto. Né? Vocês sabem o que é? É, KY, né? Gente, vocês imaginam o que não era? Quando não é isso que eu tô falando. Quando Paulo vê tudo isso, ele começa a escrever esse texto. E daí, vamos voltar aqui para o contexto? Ser gay, essas coisas que ele falou ali? Não. Maricida, patricida, avarento, não fiel ao contrato, nécio, o que mais? Prostituta, o que mais que ele fala? malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Tá, já chega. Que alguém aqui tenha inveja, eu até acredito, né? Ok, as pessoas têm. Cala a boca. Gente, eu sei que não é isso. Paulo não está falando disso. Vocês compreenderam do que Paulo está falando? Paulo está falando de outra coisa. Ó o erro que a gente cai em traduzir o texto ao pé da letra. Por que em algumas igrejas as mulheres usam cabelos compridos e saias até a barra do pé? Isso não é uma doutrina? Por que é uma doutrina? Porque lá no livro de Romanos, Paulo escreve uma carta para a igreja de Roma, que está localizada em Roma. Lá em Roma, existia a adoração de uma deusa chamada Diana. As mulheres que adoravam a deusa Diana, presta atenção aqui, as mulheres que adoravam a deusa Diana, elas raspavam a cabeça, elas eram carecas. Elas se maquiavam, usavam muito ouro e usavam roupas diferentes, mais curtas. Quando a igreja primitiva de Jesus Cristo chega lá, na igreja de Roma, e as mulheres começam a se converter para o evangelho de Jesus Cristo, Paulo faz uma referência para Roma. Olha, mulheres, se vocês realmente servem a Deus, convém que vocês deixem seus cabelos crescerem, que vocês não usem adornos, não se maqueiem e usem roupas que cubram a sua perna. Usamos véus, né? Paulo está falando para a igreja de Roma, para as mulheres que adoravam a deusa Diana. Ele não está falando para quem mora lá, para quem mora em Campinas e está lá na igreja
não sei, NXY. O contexto é diferente, a gente não pode pegar aquele texto que foi direcionado para aquela igreja específica por causa dessa situação específica e querer trazer isso para o dia de hoje. Não, como veio. Vale, mas será que não seria no caso? Assim, eu vejo exatamente porque você pode ver que algumas das cartas que ele mandou para algumas pessoas, que no caso de Roma, não sei se Coríntios também tinha, que ele fala. Ele sempre direciona para alguém. Ele direciona para algumas. Então eu sei que Romanos e Coríntios ele cita falando sobre isso. E será que esse uso do cabresto, assim, eu conheço pessoas que estavam numa igreja, vamos lá, pentecostal normal, vamos dizer assim, sem doutrinas, e não conseguia servir a Deus, vivia em prostituição, literalmente a pessoa, o testemunho de vida da pessoa é esse. Depois que ela foi para uma igreja assim, ela mesma fala, eu precisei usar cabresto, ela fala, precisei usar saia até o pé, cabelo comprido, véu, para mim poder conseguir servir a Deus, para mim conseguir entender. Sim, ok. Eu compreendo que é uma tática que possa funcionar, mas não é uma doutrina, é um costume. Sim. Porque tem uma diferença grande entre costume e doutrina. A gente tem 3 tipos de doutrinas. Vocês sabem disso? A gente tem a doutrina dos homens, doutrina de demônios e a doutrina de Deus. E a doutrina de Deus é uma só. Só tem. A doutrina de Deus é uma só. Qual é? Amar-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Está lá na Bíblia. Está lá. Essa é a única doutrina que Jesus deixou. A gente tem doutrina de demônios, Jesus falou sobre elas, e falou sobre as doutrinas dos homens, que eram os costumes. Eu concordo que pode ser uma tática, que a visão que aquele pastor tem, né, funcione. Mas não quer dizer que se você não for assim, você vai para o inferno. Você entendeu? A gente não pode pegar um negócio que foi escrito lá para aquela igreja e querer trazer para o dia de hoje e querer dizer que isso é a vontade, a verdade de Deus para todo mundo. E nem guardar o desejo dentro do coração e fazer por fora. Então, o que adianta você estar nessa igreja e morrendo de vontade de se maquiar, cortar o cabelo curtinho, botar uma botina escondido. e ir lá no sucão, né? Por que adianta, gente? Não adianta. O Wagner, a cristã que é Eu não sei, tem várias igrejas, eu não vou citar o nome de nenhuma delas. Tem várias, a Congregação Cristã usa um véu. Mas enfim, tem outras que não assiste TV, que não bebe Coca-Cola, que só pratica ato sexual com um lençol, com um buraquinho. Vocês já viram isso? O Deus de amor é assim. O marido não tem relação com a mulher direta. Eles não dormem sem roupa porque eles podem ser arrebatados e pelados no céu. Gente, vocês acham que você vai ser arrebatado de roupa? É disso. O que a palavra própria fala, que a pessoa vai estar no campo, ela vai ser levada e a roupa vai ficar. Então, olha o erro de interpretação bíblica. Então, quando a gente está falando do livro de primeira Romanos, de Romanos, quando a gente está falando de Romanos, da igreja de Roma, a gente não está falando que o homem deixou o uso natural da mulher, virou gay, se inflamou e foi, né? Não é isso. Quando está falando que abandonou Deus a eles porque adoravam outros deuses, e eles se inflamaram em lascívia para praticar adoração a outros deuses. E daí algumas pessoas ainda usam esse texto para falar que, porque ele um pouquinho mais para frente fala, né? E recebeu em si o castigo que lhe era devido. As pessoas usam para dizer que isso, a AIDS surgiu assim, o HIV surgiu assim, por causa do gay, do homossexual. Então quer dizer que é só gay que tem HIV? Claro que não. Gente, claro que não. Hoje em dia os héteros têm um nível de HIV entre os héteros muito maior do que entre os gays. Então esse é um argumento que assim, é muito infantil. Ó, é babada para vocês agora refutar esses argumentos que jogam na cara de vocês, condenando. Não está escrito nada. Vocês estão compreendendo quando a gente vai ler e estudar a palavra? Porque para eu ministrar isso para vocês, eu estou há 7 anos estudando grego, hebraico, eu estou lendo os textos originais para eu poder traduzir isso. Vocês estão recebendo assim, ó, de mão beijada. Mas a gente precisa estudar, a gente não pode receber as coisas e tomar posse delas, como eu fiz na brincadeira. Fala. Então, eu ia te perguntar, eu queria saber que castigo foi esse que está dentro da Bíblia por esse... Ele não é claro. Eu acredito, não é claro, eu vou te dar a minha opinião, como estudioso.
Eu acredito que esse castigo são as próprias doenças venéreas que se tinha. Gonorreia, cancro, sífilis, sei lá, uma ferida. A justiça de Deus, que são dignos de morte. Pode ser uma doença venérea. Se você sair por aí sendo promíscuo, transando com todo mundo, você não vai receber. Sendo hétero ou homossexual, vai Mas ser a mesma imagina a situação, coisa. vamos lá, sai transando com um, com outro, com outro, com outro. Imagina, um tem doença, não tem um tipo. Imagina se animal, gente, veja, E aquela época não tinha preservativo. E olha só, quem não era hebreu, não era circuncidado. Vamos lembrar do polenguinho que a gente falou antes? Não é? Você já imaginou bem? Já imaginou seu marido lá com aquele monte de polenguinho? Entendeu? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo texto. Esse texto ficou claro para todo mundo? Nossa, precisava de polenguinho. Né? Não precisava, né? 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Acho que pode ser respondido no versículo 32, que fala que eles são dignos de morte. Não, uma doença que ele Mas fala esse todas dignos as- de morte, ele está falando assim, depois que ele fala de tudo aquilo que é avarento, mentiroso, nécio, infiel ao contrato, né, malicioso, aí ele põe entre parênteses. O que esse entre parênteses quer dizer? Na escritura original, não está falando isso. Se está entre parênteses,